Fala galera, estamos começando aí o Pod Install, nosso podcast de tecnologia e desenvolvimento, nosso primeiro episódio, ainda tirando o nervosismo, aprendendo como a gente vai fazer nosso piloto aqui. Eu hoje sou o Narley Moreira, vou estar falando com vocês. E eu sou o Ricardo Sgober, mas a galera me chama de Scooby, e vou estar aí de co-host aí junto com o Narley. Valeu pelo invite. Tamo aí. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre escalabilidade, né? O que que a gente considera escalabilidade, por que que a gente acha isso importante na área de tecnologia, no mundo dos apps, no mundo de desenvolvimento, por que que é importante planejar, talvez isso, ou talvez isso é só um efeito colateral do mercado. Vamos estar envolvendo aí esse assunto. E para começar a falar de escalabilidade, eu queria fazer uma pergunta para o Scooby. Já começou. Tu já pegou algum problema de escalabilidade numa empresa que tu trabalhava, que era uma empresa pequena, e que eles nunca pensaram, tipo assim, tipo, a empresa nunca achou que ia ficar daquele tamanho, e de repente cresceu e tu tem que falar assim, caraca, tipo, não dá pra fazer. Sim, com certeza, cara. Eu acho que eu já peguei um exemplo disso daí, sim. Foi mais recente, uns anos pra cá. Foi num aplicativo de banco, cara, que, sei lá, o build time tava batendo, tipo assim, 20 minutos. E o app não era tão grande, tá ligado? Tipo assim, tinha algumas telas ali, óbvio, mas, porra, 20 minutos para aquele tamanho é sacanagem, né? Então, eu acho que essa foi a primeira vez. E o mais interessante de tudo isso foi a dificuldade, eu acho que da galera entender que o problema era falta de escalabilidade, sabe? Eu via muito assim que a galera achava que escalabilidade era os arquiteturas de letrinha ali da vida, um VIP, um Viper, um MVVM, sei lá, da vida, sabe? E não olhava para dependência. Essa foi a treta ali, cara, que É, eu vi. e isso que tu comentou é uma coisa bem interessante, que é o que é escalabilidade. Muita gente acha que escalabilidade é colocar uma receitinha de bolo na tua Exato. aplicação e tudo vai dar certo porque com aquela empresa deu certo, né? E, Exatamente. o que que tu acha, assim, que dá para definir escalabilidade em tecnologia, assim? Caramba, eu não sei, talvez eu possa falar besteira, mas eu vou dar minha opinião. É, eu acho difícil comentar sobre escalabilidade, porque eu acho um assunto muito conceitual, sabe? E aí eu acho que acaba tendo muitas interpretações diferentes, assim, sabe? Mesmo que as pessoas falem assim, puta, eu quero fazer meu rolê escalável e tal, mas o que que é essa escalabilidade, né? Tipo, você lê nos livros ali, tipo, os benefícios, mas como esses benefícios se manifestam, sabe? Então eu acho que essa é a treta maior ali, tá ligado? Eu acho bem É, difícil, assim, de começar isso aí no... é um ponto bem legal, porque eu tenho a opinião que escalabilidade é tu se preocupar com o tamanho que tu pode ter amanhã, Uhum. mas de um jeito que tu não gaste o tempo de algo que talvez nunca aconteça. Então, assim, poxa, Hum. é um pensamento profundo, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, hoje eu trabalho num app que tem 1.000 usuários. Uhum. Se chegar a 1 milhão, pô, peraí, ele tem 1.000. Se chegar a 1 milhão, a empresa vai ter um budget, vai contratar mais gente, vai ser outro tipo de empresa. Então, pera lá, eu não preciso pensar talvez numa escalabilidade tão distante assim. Mas ele tem Uhum. 1.000 usuários. Se ele tem 1.000 usuários, é possível que até o fim do ano talvez tenha 1.500. Se tiver mil e Uhum. quinhentos usuários, eu consigo ter essa escalabilidade para isso? Aí vem outros pontos. Eu acho que hoje a gente fala muito em escalabilidade de usuário, porque é o que a maior parte das empresas tenta mensurar, que é a receita no final das contas. Mas eu acho que tem a escalabilidade de pessoas trabalhando dentro daquela aplicação também, né? Então, eu já trabalhei em empresas, tipo, que eu era o único desenvolvedor e de repente começou a ter mais gente, ter mais gente, ter mais gente. Ou seja, começou a escalar o desenvolvimento da aplicação. Então, coisas tipo assim, ter um Xcode Project comitado dentro do projeto era algo que já não era mais viável, tipo, não dava mais. Ou sei lá, trabalhar com storyboard e ter 50 pessoas mudando storyboard, tipo, isso não é escalável.
e não tem nem nada a ver, tipo assim, pode ser que tenha 10 usuários, mas tem muita gente trabalhando em cima disso. Então, a Uhum. escalabilidade, ela tem também essa questão de permitir que as pessoas que estão trabalhando na aplicação trabalhem da maneira mais produtiva possível sem ter impacto em cima disso, né? Concordo. Entendi. Também é um ponto importante mesmo, realmente. É, eu sempre acabo esquecendo desse detalhe, mas é bem real mesmo, cara. Eu não sei, provavelmente todo iOS já teve essa experiência, né? Tipo, de Eu, estar com um app que tem um storyboard para todas as telas, né? Tipo, porra, eu chamava de como... spiderboard, que parece um monte de teia de aranha, assim, né? O spiderboard. Pois é. Cara, mano, era infernal. Como que você corrige conflito daquela bosta, tá ligado? Você fala assim, pô, vou resolver conflito aqui e vou garantir que tudo tá funcionando, tá ligado? Não, é oração, né? É pura oração. É. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinha um. Quando eu entrei, tinha um spider board ali. E quando eu entrei, tipo, o objetivo era tirar aquilo. Falei, não, vamos pelo menos segregar, tá ligado? Tipo, quer ficar com o storyboard, fica, mas cada um pro seu lado, não fica só com um ali. E Uhum. daí, tipo, no começo, o que que a gente tinha que fazer? Tipo, tu tinha que sinalizar pra galera que, tipo, eu vou mexer numa tela. E daí tu Uhum. ia lá e mexia na tela, e, tipo, todo mundo segurava um pouquinho e tal. Mas foi um trabalho de migração muito grande, assim, eu acho que foram uns 8 meses até a gente mandar embora aquele Spider-Board, assim. E daí, em Uhum. paralelo a isso, na época a gente também tinha o problema com o Xcode Proj. Então, aquele projeto Oh, gigante ali, daí tinha pode versionamento. Daí, crer. às vezes, um queria refatorar uma camada mais abstrata, outro mexia também, putz, daí já dava problema. Aí tu ia lá, Verdade. começava a mergear os conflitos, aí de repente abria, tipo, putz, cadê a classe desse negócio aqui? Daí crashava a tela porque não estava instanciando a classe, porque ela não existia mais no projeto. Puta, é verdade. Mano, é horrível essas sensações, essas épocas e tal. Mas é interessante como as coisas evoluíram, né, de certa forma, assim, né? Tiveram Sim. outras soluções ali. Mas eu ainda sinto umas engasgadas às vezes, tá ligado? Tipo assim, da galera notar, né? E, tipo, essa parada ali, olhar mais dessa forma, com mais carinho. Sei lá, a minha visão. Não, eu concordo, eu acho que evoluiu muito. Eu lembro, 10 anos atrás não existia Xcode Gen, Uhum, essas ferramentazinhas aí para organizar projeto, para facilitar o uso. Fastlane Match foi surgir, se não me engano, 2016, para a parte de certificados, senão era um horror, tipo, chegava para quem tinha acesso. Ó, gera o certificado, aí gerava os certificados, exportava as chaves, botava na tua máquina, instalava um monte de coisa que não precisava. Aí a uhum, formatar a máquina, perdia o certificado, tinha que gerar de novo, daí era um inferno. Hoje em dia tem muita ferramenta para resolver isso. Mas eu ex- acho que ainda, realmente eu concordo que, para mim, pensar em escalabilidade é justamente pensar na manutenção que eu vou ter naquilo. Então, perfeito. tipo, beleza, eu estou fazendo agora. Beleza, eu estou fazendo isso agora, mas eu tenho dezenas de coisas, de projetos diferentes para tocar. Quando eu tiver que mexer nisso, provavelmente eu não vou lembrar mais disso. Como Seria é que vai como. ser para arrumar Uhum. ou para Seria tipo melhorar, que seja? seria tipo boas práticas assim de prevenção, né? Vamos dizer assim, sei lá, se a gente for imaginar alguém trabalhando, por exemplo, numa construção, seria tipo assim os pontos de segurança ali para ninguém cair e morrer, né? Não, exatamente. Ou, por exemplo, assim, poxa, existe uma parede no meio do prédio ali que está sendo feito, que é uma parede estrutural. Então vamos construir ela de um jeito que talvez, tipo, se o morador que comprou o apartamento vai tentar quebrar ela, porque ó, ele quer um ambiente aberto, ele não consiga quebrar ela. Porque, Uhum. em teoria, tem que falar com o síndico, mas isso não é a realidade que acontece. Então, tipo, prevenir que as coisas aconteçam. Mas volto a dizer, eu acho que o problema, o grande problema que eu acho quando a gente começa a falar em escalabilidade é que as pessoas elas não sabem ter limite às vezes. Então, ou não tem escalabilidade nenhuma, é tipo, acabei de comitar, já não dá de mexer, sabe? É tipo, pô, mandei o código ali e tal, e Exato. agora?
Aí chega o PM lá e fala: Não, mas faltou uma funcionalidadezinha. Ai, não dá, não dá. Agora tá assim, agora não dá mais de mexer. Então, tipo, pô, não pensou o mínimo, sabe? Ou Sim, tipo assim, pô, eu queria incluir uma funcionalidade, como é que tá? Não, faz 3 meses que eu tô só no planejamento da funcionalidade. Não, pera lá. Tem que ter esse meio termo, sabe? Tipo assim, não, é como eu falei antes, não é porque a empresa tem 1.000 usuários que tem que pensar em quando ela tiver 1 milhão. São desafios diferentes. Então pois vamos é. aos poucos. E é difícil, assim, eu acho que é uma coisa que talvez venha um pouco com a senioridade. Conforme os anos passam, os problemas aparecem, tu vai aprendendo a lidar com esse tipo de problema. Tu vai aprendendo É, a pensar no é, futuro. nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que você passa a entender melhor a escalabilidade quando você passa pelo problema, resolve ele e vê o resultado mesmo, sabe? Porque pelo menos foi assim comigo. Eu sempre tive essa dificuldade ali de entender. Eu só entendi quando eu realmente vi. Falei, puta, então é por isso que a galera. É isso que o livro lá tava querendo dizer, saca? E ao mesmo tempo, eu percebi que as conversas sobre escalabilidade só rendia com pessoas também que passaram por esse mesmo esquema, sabe? Tipo, pessoas assim que nunca conseguiram ainda experimentarem esse cenário, você via que tinha uma dificuldade maior, sabe? Tipo assim, a cabeça ainda ficava presa nessa ideia da receita de bolo, tipo, não, da Uhum. resposta total, do que, enfim, né? E muitas vezes não vê o que que é que você está tentando almejar, né? O que que você está almejando ali resolver, sabe? Não ter essa visão. Então, eu concordo contigo nesse ponto ali, sabe? Aí É. eu quero te questionar sobre uma coisa. Eu acho E lá que vem. hoje, não, é que hoje, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente acaba tendo uma briga muito grande sobre a parte de engenharia do desenvolvimento. O que que eu digo sobre a engenharia do desenvolvimento? É realmente desenvolver uma solução, possivelmente escalável, mas uma solução para o problema. E não, Uhum. tipo, fazer a telinha que o PM pediu, entregar e deu. Tipo, eu estou resolvendo um problema da melhor maneira possível. Quando eu digo da melhor maneira possível, eu estou dizendo, por exemplo, com testes, com pensamento um pouco mais escalável, que é tipo assim, ser Uhum. algo com estrutura para suportar aquele problema ou uma possível alteração. Quando a gente tem isso, normalmente a gente tem uma área de produto olhando e dizendo assim: pra que tu vai fazer isso, cara? Tu vai gastar tempo, dá pra fazer 2 telinhas se tu não fizesse isso. Pra que tu vai fazer teste, cara? Se eu testei no meu celular e funcionou, é porque tá funcionando. Então, querendo ou não, né? A gente tem essa. é, Acho que hoje em dia não é mais tanto como foram alguns anos atrás, mas ainda tem essa barreira da gente convencer que a engenharia no processo de desenvolvimento ela é muito importante. A engenharia, a Pois arquitetura, é. como quiser se chamar, esse processo de pensar na solução em si. Pois é. Como é que tu vê que hoje pode haver um diálogo pensando, tipo assim, pô, tem uma pessoa ouvindo a gente que está trabalhando ali, tem um time de 3 pessoas, um app talvez com um Spider Storyboard, ou já tem um view code um pouco mais estruturado, uma tela um pouquinho melhor, mas ela quer pensar em ter uma estrutura mais ampla, mas o time de produto não confia que dar aquele tempo é uma vantagem. Como é que tu vê que essa pessoa que está nesse cenário consegue convencer o time de produto que é possível fazer isso? Ou tu acha que, tipo, não é possível, tem que só mandar o pessoal de Uhum. produto embora e os programadores têm que dominar tudo? Primeira coisa, você tem que pedir as coisas. Não, sacanagem, não é, não é, não. Ah, eu acho que é através de dados mesmo, cara. Que eu acho que quando a gente é desenvolvedor, a gente pensa muito no technique, né? Tipo, isso daqui vai melhorar, vai ficar mais fácil para escalar. Beleza, mas produto, foda-se, isso não significa nada. Só que se você traz dados, tipo assim, de impacto, principalmente velocidade de desenvolvimento, às vezes você olha e fala assim, puta, olha o tempo, ou o tanto que eu gasto, de tempo que eu gasto para ficar cuidando de um storyboard Spider ali, sabe? É tanto. Se eu fazer assim, eu consigo diminuir isso para tanto, sabe? Eu acho que, tipo assim, óbvio que essa é a parte mais difícil, é você saber como mensurar isso daí, sabe? Uhum.
Mas aí eu acho que trazendo esses pontos para produto, eu acho que você tem mais espaço. Porque o problema para eles é, tipo assim, eles querem resultados. Então, leve dados, tá ligado? Então, eu acho que, assim, significa que você vai ter 100% de sorte, em todos os momentos? Não, mas eu garanto para você que vai ter chance, a chance deles priorizarem é bem maior, saca? Tipo, de não esquecerem e tal. É, eu seguiria por esse caminho, sabe? Apesar de ser abstrato o que eu falei, não eu Não, acho que eu eu concordo plenamente, assim, eu acho que quando dados são irrefutáveis, essa é a questão. Pois Então, é. quando uma pessoa recebe um dado que prove aquilo, não há o que refutar. Eu tenho uma experiência sobre isso muito boa, que uma empresa que eu trabalhava, a gente tinha uma equipe de produto que eles mudavam de opinião muito rápido. Tipo assim, por mais rápido que tu desenvolvesse uma funcionalidade, do começo da funcionalidade até o fim, eles mudavam de opinião 3 vezes. Então Uhum. era tipo assim, faz essa telinha com essas coisinhas. Aí beleza, tu tava ali fazendo. Quando tava na metade, fala, não, essas coisinhas não são legais, tem que fazer desse jeito. Aí quando chegava perto do final, não, esse jeito aqui não ficou bom, bom era daquele primeiro. Aí, como na época eu não tinha tanta experiência com esse pensamento de, tipo, as coisas têm que ser escaláveis, que era só, na época, principalmente, só se falava de escalabilidade para usuário, e daí, escalabilidade é precisar ter 40 servidores para quando subir o servidor. Não, pera aí lá. Escalabilidade de desenvolvimento. Então, Uhum. naquela época, como não tinha isso tão forte, no começo o que eu fazia? Quando eles mudavam de opinião a primeira vez, eu criava uma branch com o histórico daquilo, depois eu apagava. Aí quando eles mudavam a segunda, eu também fazia um backup daquilo, e quando eles falavam que queria a terceira, eu só voltava o backup da primeira. Beleza, Boa. já tava um pouco melhor, tipo, me estressei menos. Só que isso começou a ser tão constante e a coisa piorou, porque como eu começava a voltar fácil, eles perceberam que era fácil pedir para ir voltar, para ir voltar, para ir voltar. Aí piorou um monte, sabe? Fudeu. Aí eu fiquei maluco. Daí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar telas que elas tinham layouts variáveis. Uhum. Então, a tela em si, a lógica da construção da tela, a parte de regra de negócio, ela era toda unificada. Mas o Uhum. layout era uma view que era populada com um modelo genérico. Olha só, aí começou a Aí, escalabilidade de aí começou a coisas. escalabilidade, porque o que acontecia? Tipo, na época, até o que que eu fiz? A gente tinha tipo umas feature flag. E eu nem mexia mais no código, eu só colocava feature flag. A pessoa falava, mudei de ideia. Eu falava, me dá um layout novo. Botava aqui e botava uma feature flag para antiga e para nova. Eu queria antiga. Eu falava, ó, tem a nova, tem a antiga. Tu quer mexer? Tem aqui, faz teste AB, resolve o teu problema. Pode fazer em produção, as duas estão funcionando. E tudo começou a ficar mais rápido. Então, eu lembro que na época o pessoal do Android não tinha feito isso. Teve um projeto que eles ficaram quase 2 meses atrás porque eles não pensaram nessa escalabilidade e mudou tanto de vai, volta, vai, volta, vai, volta, que o nosso estava pronto, eles levaram mais 2 meses para adaptar. Pois Aí eles é. chegaram e falaram, pô, como é que a iOS conseguiu tocar tão rápido? Aí eu falei, ó, por causa da engenharia. Lembra que aí o que aconteceu? Essa primeira entrega tinha demorado muito mais que o normal, porque eu tive que criar uma estrutura muito diferente. Uhum. Falei, ó, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali valeu a pena. E desse momento em diante houve um respeito muito maior sobre esse processo de engenharia. Que é o que tu falou, tipo, eu falei esse monte de coisa, mas é para resumir que houve um momento que eu cheguei, eu falei, ó, tá aqui o dado. Se eu Uhum. faço isso, a gente ganha nesse tempo. Pois é. Então, teve que haver essa mostrar o dado para ele ser refutável. Houve a sorte de ter Android fazendo exatamente o contrário do que eu estava fazendo, gastar muito mais tempo. Tipo, o dado foi realmente refutável que aquele tipo de solução era melhor. Então, mostrou-se que pensar em escalabilidade no momento do desenvolvimento valia a pena. Total. A pessoa tem que testar mesmo, né? Eu acho que, puta, você tem uma ideia ali, você acha que vai melhorar? Testa, cara. Testa ali, colhe uns dados e aí colhe feedback depois da galera. Tipo, se for bom, da hora. Se for ruim, mano, tenta de novo, saca? Eu acho que esse é o feeling. Porque às vezes a galera fica muito querendo discutir na teoria, né, mano? Fica, eu acho que isso daí a gente, sei lá, se a gente meter sei lá, um MVVM aí vai resolver o problema. Aí fica naquela discussão. Aí
outra pessoa quer falar não sei o quê, e aí a outra quer corrigir você que MVVM não resolve todos os problemas. E, cara, joga ali, tá ligado? Para os caras ver ali e tal. Então eu acho maneiro. E com essa parada que você falou, me fez pensar no seguinte, cara, eu acho que é isso que, tipo assim, como que você começa a ensinar alguém sobre escalabilidade, saca? Tipo, quando você falou aí do formato que você fez o código, o seu código ali, da forma que você organizou, você disse que deixou as partes principais, né, o dado, o core ali em uma parte e tirou aquilo que muda com mais frequência, né? Eu acho essa é a parte mais difícil para mim de passar para a galera e eu acho essencial, sabe? Tipo assim, puta, se alguém vem para mim perguntar, como que eu começo com escalabilidade? Eu sempre tento falar sobre isso. Só que é muito difícil para solidificar na cabeça da pessoa, saca? Não sei se você também sente isso ou eu que sou imbecil na hora de, na hora de passar, que pode ser também, né? Mas eu acho Não, muito difícil, cara. realmente é difícil porque eu acho que está agregado. Só fazendo uma parênteses aqui, quando eu digo senioridade, não tem a ver, tipo assim, nossa, o cara é sênior. Não, tipo, é mais uma questão de a senioridade, ela tá vinculada com a experiência. Quanto mais experiências você tem, mais sênior você é. Que A é o que eu experiência digo. com qualidade, né? Experiência com Isso, qualidade, né? isso. Não Que pode ser qualquer experiência. é verdade. Porque não Mas é, eu não. Pô, sempre. vamos ser sinceros, tipo assim, eu já vi, né, cortando de você rapidão, corte rápido. Tipo assim, pô, tem gente que chegou na posição de sênior, mas assim, porra, nunca trabalhou em uns aplicativos, numas funções mais pesadas, assim, que era, sei lá, eu não sei como falar isso, mas views mais pequenas, que, pô, não é um core, assim, sabe? Aí, pô, Uhum. a pessoa se tornou um sênior e aí, pô, aí você não vai manjar mesmo de rolê. Talvez, tipo assim, sempre trabalhou em pequenas partes, nunca viu um app como um todo. Exatamente. É, Obrigado. É melhor. não, mas tu falou que tu ia sair um pouco, mas eu acho que é bem essa questão. Quanto mais tu tem uma noção de aplicações como um todo, mais fácil é tu pensar numa escalabilidade. Hoje, querendo ou não, com a expansão, principalmente na questão de pandemia, muita gente entrou tipo, muita gente saiu de cursos, foi para empresas grandes e, tipo, entraram como júniores em empresas grandes. Qual que Uhum. é esse problema? Ela entra numa empresa que ela vai trabalhar, tipo, em uma tela, num app de 1 milhão de linhas, ela vai trabalhar em uma tela. Nessa uma tela, ela não tem que se preocupar como faz uma request, como faz um log, como inicializa a rota, como injeta a dependência, ela só tem que usar o que está pronto. Pode crer. Então, tipo, ela É, vai, que é exatamente o que tu falou, tipo, daqui a pouco ela é sênior, mas talvez ela nunca dê um new project na vida. pois é. Tipo, esses dias eu chegou um cara para falar comigo na comunidade e ele tava pedindo dicas sobre Cocoa Pods. Uhum. Aí eu falei, instala o pod novo, ou usa um repositório próprio para colocar o pod e tal dele. Tá, mas como é que instala um pod? Aí eu fiquei, mas tipo, tu não é sênior quando tu trabalha? Sou. Tipo, poxa, cara, tipo, instalar um pod, tá ligado? Não pode. É. Aí ele falou, Isso é é que um todas as problema. empresas que eu trabalhei, eu só precisei dar um pod install. Eu nunca Uhum. precisei integrar um pod novo. É, Eu, tipo, aí é poxa, complicado. sabe? É a questão de experiência. E eu sempre brinco que as pessoas acham que, tipo assim, um sênior ou um staff ou qualquer coisa num cargo mais alto, ele tem que saber resolver tudo. A Uhum. Uhum. experiência, às vezes, ela só te traz o como não deve fazer. Às vezes o sênior é Pois aquele é. cara que vai dizer assim, ó, eu não sei, mas se fizer assim vai dar errado. Uhum. Uhum. Pelo menos tu não tentou aquele jeito. Então ele vai te guiar e falar, ó, fiz assim, deu errado, mas eu acho que se tivesse feito assim teria dado certo. Então às vezes ele te ganha nisso aí. Pois é. Pois é, pois é, pois é. Cara, é complicado, mas eu também acho que tem um peso ali, em como mobile cresceu aqui, né? Sei lá, eu acho que cresceu muito descontrolado, assim, né? A gente não teve uma base de sênior muito forte para mobile, eu não sei, essa é a minha opinião, né? Que eu lembro quando eu comecei nessa carreira 10 anos atrás, não tinha sênior.
Pô, eu entrava como estagiário, pô, o pleno ali era o cara mais alto. E aí, pô, quando você chegava na posição de júnior, assim, você já tava com uma responsabilidade pica do caramba, assim, fazendo um monte de Aham. coisa e tal. E era num período que era novo o mobile, né? E, tipo assim, cara, não tava grande ainda. Não tinha app grande, tipo assim, com iFood, um Nubank, um PicPay, assim, pra você falar, porra, escalabilidade. Cara, você metia um MVP, MVVM da vida, um Viper que surgiu lá Tudo com... funcionava. É, tudo funcionava, cara. E não tinha tretas, tá ligado? E aí agora vem o aftermath de tudo isso, né? Tipo, e aí, agora? Como que a gente lida com isso aí, né? Tipo, pô, Clean Architecture não é exatamente o Viper ali, né? Tipo assim, pô, não tô usando Viper, não tô usando Clean Architecture, não quer dizer que está tudo certinho. E aí eu acho que a gente ficou muito carente disso aí, tá ligado? Uhum. Eu acho que essa foi a treta, porque eu vejo muito disso daí, né? Tipo, se você tá trabalhando num time que tem esse problema que a gente acabou de mencionar, eu acho que é a função do sênior, às vezes, da organização ali, né, do time, sei lá, os iOSers ali do time se unir e falar assim, porra, vamos ajudar essa galera, né, vamos falar mais sobre arquitetura e tal. Mas como ninguém sabe, vamos dizer assim, né, tem aquela insegurança ali, pô, será que o que eu tô falando é certo ou não? Eu acho que acaba cagando tudo. Não, é real isso aí. Eu acho que, além disso, a, o mobile, ele cresceu tão rápido, tipo, as empresas aderiram, criou-se grandes empresas, como tu mesmo disse, e Uhum, apareceram coisas que não existiam antes. Então, por exemplo, assim, tipo, DevOps para mobile. Alguém que pensa uhum, no CI, alguém que pensa em release. Poxa, hoje tem times focados em release. pois é. Antigamente, release era dar o archive no projeto, subir, esperar, ficar ali até meia-noite, porque ficava 3 horas processando a build, daí tu mandava Hum. para Apple, ficava torcendo, dava 14 dias de revisão. Eu lembro que teve um app que eu trabalhava que levou 25 dias para fazer, para ter a Caralho, revisão do app pela loja. Ave Maria. Era uma época muito louca. Hoje em dia a revisão ali é em horas, às vezes Pois é. até tu pede o Expedite Review lá é quase que instantâneo. Então tudo mudou muito e o que é esperado das pessoas que desenvolvem também mudou muito. Então deixa de ser tipo, você sabe Objective-C criar uma telinha, passou a ser, não, tu tem que saber a linguagem, tem que saber outra linguagem, tem que saber criar tela, tem que saber distribuir, tem que saber ler dados, tem que saber log, tem que saber regra de negócio, tem que saber design, tem que saber um pouco de back-end, é tudo muito a mais, assim. Então, realmente, hoje eu acho que é mais difícil do que era, em Uhum, vários aspectos, e realmente eu acho que a gente não teve essa base muito forte. Eu acredito que o movimento de tentar ter a base forte foi ali por 2016, 2017. Eu lembro que houve a febre das arquiteturas. Todo mundo queria, todo mundo tinha assim, a sua arquitetura bala de plata, bala de prata. Não, Viper é a uhum, melhor do mundo porque MVVM é uma bosta. uhum, E uhum. era, daí vamos Exato. botar Viper em tudo. Eu tenho uma calculadora que tem uma tela só. Vai ter Viper também. E era uma doideira, assim, era tudo assim, tipo, nossa, tu usa MVP? Nossa, que bosta que tu é, que tá usando MVP. Como tu é burro, cara. E tipo assim, né? Tudo era bala de plata. Sim. Bala de prata. E daí chega e fala assim, beleza. O que que o Viper faz? O que que ele resolve? Por que que ele é assim? Ah, eles são 5 camadas, onde o V é a view. Não, peraí, eu te perguntei o que que ele resolve. Não, Deu aquela travada. escalabilidade. Não, 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 peraí. O que que ele resolve na aplicação? Não, não, não. Por que que tem que ter 5 camadas? Por que não pode ter duas? O livro O que... dizia que era para ter cinco, por isso, né? Exatamente, a galera virou by the book naquela época. By the Era book. totalmente Exatamente. by the book. O livro escreveu, eu vou cumprir. E talvez agora que começou a ter um pouco mais esse movimento de, tipo, entender o que eu estou fazendo. Então, eu não preciso usar uma arquitetura que está no mercado. Talvez para mim a solução, eu preciso ter uma injeção de dependência, ter uma camada abstrata para determinada coisa, conseguir testar isso muito bem e resolver o meu problema. Pois é, cara. Mas você acha? Eu não acho que. Tipo assim, eu vejo que tenha bastante pessoas, mas
Não sei, cara. Eu Eu não acho que, diria. eu digo que começou o movimento, não que é comum. Entendi. Entendi. Eu, É, eu, aí eu vejo aos faria poucos a sentido. galera começando a pensar nisso. Algo que há dois É, anos atrás eu via zero isso acontecer. pois é. É que a galera era mais 880, né? Ou era isso ou não era, né? Não, você tem razão nesse ponto. É. Cara, isso aí que você falou, eu acho que é uma boa sugestão. Se alguém ouvir, tipo assim, cara, eu quero começar a trabalhar entender melhor essa parada de escalabilidade. Cara, tenta pensar nessas abstrações, tipo assim, igual que você falou aí, trabalha com aquela ideia agnóstica, tipo assim, não expõe qualquer coisa, sabe? Não abre assim, porra, tá ligado? Pode tudo aqui. Não, restringe, só aquelas coisas assim, aquilo que precisa de interação de fora mesmo, sabe? É mega, é mega genérico isso que eu acabei de falar, mas, cara, tem que tentar, sabe? É isso que eu É falaria, isso tipo assim. aí. Eu daria a seguinte dica de escalabilidade: Hum, modularização. Eu acho que modularização é um app boa, que, por mais básico que ele seja, se tu começa a pensar isso do início, tu vai ter uma aplicação que vai longe, muito longe, boa. fazendo o básico. Por quê? A modularização o pessoal acha, porque fica bonito. Não. O primeiro impacto positivo que tu vai ter de modularização é a tua build time. Então, tu tem uma Pois aplicação ali, como tu falou, pô, é uma aplicação simples, mas fica 40 minutos buildando. Aí tu tem um Bitrise, um CI lá que tu decidiu, mas fica uma eternidade buildando. Então, tenta modularizar com pois é. Cocoa Pods, com E, Carthage, com SPM, com só nas pastas, sei lá. Mas tenta esse primeiro processo, depois tu avança para outras coisas. concordo. E às vezes também, assim, para produto, né? Que às vezes a galera de produto pergunta, porra, mas o que que build time influencia na minha vida? Pô, se você tem um problema de dependência, é provável que o seu código sofra do efeito borboleta, né? Você mexe aqui, Exatamente. caga em lugares assim que você não imagina. Então, Ah, também tem essa. para produto eu acho que é aquela questão de dados. Tipo, quanto mais rápido eu conseguir buildar, mais coisa eu consigo te entregar. Ah, É, se essa tela fosse diferente? Olha, eu levo 40 minutos para te mostrar. Se o build time não, fosse mas melhor, eu levava 5. isso É em um dado casos que dá de extremos, levar. né? Isso assim, se o app for maior, eu concordo contigo, mas um app pequeno, pô, 20 minutos é tempo pra cacete, mas pros caras, sabe? Mas se você fala assim, porra, tá causando um monte de bug e, puta, eu fiz isso daí, diminuiu pra caramba a quantidade de bug. Porra, tá da hora pra Já caralho ajuda. também. Mas é complicado. Mas é complicado, mas é necessário. Eu acho que não existe momento certo para começar a pensar em escalabilidade. Existe tentar fazer e uma hora tu vai acertar. Nosso tempo Sim. está acabando, mas vamos encerrando então? É o jeito, né? Por isso É que a o gente jeito? começou a correr agora, a falar um monte. Exatamente. A gente ainda está no software free aqui, é o nosso primeiro teste. Depois a gente vê de possibilitar mais tempo, vamos ter mais convidados e tudo. Agradecer a galera, quem ouviu até aqui. Se É isso inscrever no aí, cara. canal do YouTube, seguir a gente no Spotify, no podcast do Spotify. Vamos ter daqui a Isso. pouco redes sociais aí, mas isso nos próximos. Cara, eu agradeço aí o tempo e o convite aí, mano. E valeu aí quem estiver ouvindo aí. Falou, valeu, galera. Meu Falou! abraço.